Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Evangelho eterno, eu fiquei tão feliz, e foi algo assim como se eu tivesse tantas dúvidas minhas, coisas assim que eu ainda não havia compreendido na Bíblia mesmo, se responderam quando eu entendi o que é o Evangelho eterno. Então, como a gente está, dentro aqui do Apocalipse, eu decidi trazer essa aula especial, que é uma aula onde eu vou falar só sobre o que é o Evangelho eterno. Antes disso, antes de começar aqui e terminar de ler, eu quero falar para vocês que a Bíblia, ela traz basicamente, três evangelhos, Cada um anuncia o Senhor de uma forma. Primeiro, o evangelho do reino. Qual que é o evangelho do reino? É o evangelho que foi pregado no Antigo Testamento. Foi pregado pelos profetas, pelos judeus. É aquele que diz assim: o reino do Senhor virá, vai vir o Messias que vai ser o nosso rei. Então, João Batista, por exemplo, ele foi um grande pregador do evangelho do reino. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, que era quem? Jesus, que estava ali já tinha inclusive até nascido na época. Então, Jesus veio em resposta a esse evangelho que foi pregado tantos anos, milênios, desde a época do Abraão. Eles sabiam que viria alguém, que viria o Senhor ali, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. E veio Jesus. Aí quando Jesus veio, respondeu isso essa parte, começa então, ele vem com uma tarefa e começa a época da graça, anunciando o que? O evangelho da graça. O que é pregado, o que é anunciado no evangelho da graça? Que qualquer pessoa que crer em Jesus, crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, está salvo, A obra do Senhor é crer no Filho que ele enviou. E ele fala, vai, anuncia todo mundo, no mundo inteiro, esse evangelho aqui, essa boa nova de que eu vim, que eu sou Filho de Deus, qualquer um que crer em mim pode ser salvo. Esse é o evangelho que nós anunciamos, o evangelho da graça. Mas tem aqui na Bíblia um outro evangelho que é o evangelho eterno. Qual que é a característica, O que esse evangelho eterno prega? Então, olha só, vem um anjo aqui, no finalzinho aqui, bem na segunda parte, na segunda metade da grande tribulação, a gente está nesse contexto aqui no Apocalipse 14, versículo 6, e diz: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, aqui durante a tribulação, os anjos vão pregar. Mas eles vão pregar o quê? Que evangelho que eles vão pregar? Da graça? Da graça já foi, Do reino. O evangelho do reino é pregado pelos judeus, que é o que vai vir o Messias. Eles pregam o evangelho que eles têm, que é o evangelho eterno. Daqui a pouco eu explico por quê. Ele disse em alta voz. Então aqui ele vai falar qual que é o evangelho eterno. Ele vai pregar aqui, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então, não fala assim, arrependam-se, obedeçam os mandamentos, não, é temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Há muitos anos, não sei nem quando, não sei nem se tinha anos naquela época,
houve uma guerra no céu, né? E os anjos, alguns, uma parte deles, se rebelaram e lutaram contra o Senhor. Estes anjos aqui, eles escolheram, né, os anjos que estão lá até hoje, eles escolheram ficar com o Senhor. E eles foram salvos por isso, né? Tanto que até hoje os anjos que foram condenados para o inferno vão ser jogados no inferno. Isso é um assunto mais profundo para outra ocasião. E os anjos que estão com o Senhor, que são os anjos que servem a gente, que nos ajudam, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o anjo tal, vários anjos, milhares de anjos, eles foram salvos por este evangelho aqui. Por quê? Eles assistiram o Senhor fazer isso aqui, ó. Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o Deus que eles conhecem, os anjos, não é o Deus salvador como nós, que nos salvou dos nossos pecados. O Deus Pai, Redentor, o Deus de graça. Não, eles viram isso aqui, eles viram o Senhor criando todas as coisas que a gente conhece, né? Porque pela Bíblia a gente sabe que os anjos foram criados antes, muito antes de nós. Então eles viram o Senhor criando toda a terra. Então esse evangelho é pregado pelos anjos, que é o evangelho eterno. Porque é o que eles conheceram do Senhor. Eles adoram a Deus que fez os céus, a terra e o mar. Irmãos, esse é o evangelho eterno. É um evangelho que aqui está sendo anunciado pelos anjos, mas é um evangelho, gente, que o próprio Deus fez para manifestar e anunciar quem Ele é através da criação. Nós vamos ler alguns outros textos. Então, a base do evangelho eterno não é anunciar assim, ó, que ele tá vindo, que ele vai salvar. Não, é temam a Deus. E aqui, como já tá no final, ele fala, chegou a hora do juízo de Deus. Temam a Deus. Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Não é adore aquele que morreu por nós, aquele que nos salvou. Não, é o Deus criador. Então, o evangelho eterno, né, aqui está sendo pregado pelos anjos, ele é anunciado na criação. Porque o Senhor, ele fez todas as coisas e a palavra de Deus diz isso. Nós vamos ler daqui a pouco outros textos, né? Então, os anjos vêm e eles pregam esse evangelho, que é o evangelho que eles conhecem, do Deus Criador. Adorem, temam a Deus. Vamos começar aqui a ler alguns textos para nos dar mais embasamento, né? Mais entendimento sobre o evangelho eterno, que é maravilhoso. 1 Timóteo 2, versículo 4. Versículo 3, na verdade. 1 Timóteo 2, 3. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos. O Senhor conta com nós, com a gente, com a igreja, para ir lá e anunciar. Mas se a gente não conseguiu chegar lá, o que acontece? Né? Essa era uma pergunta que eu tinha. Meu Deus do céu, eu sabia que o Senhor, ele vai cobrar. Tem um texto que fala assim que o Senhor vai cobrar o sangue, né, daqueles que a gente não avisou, vai cobrar das nossas mãos. E eu ficava imaginando quando eu era criança, o Senhor assim cortando a minha mão, sangue escorrendo. Gente, eu juro pra vocês, eu pensava isso. Um sangue assim escorrendo e eu falando, meu Deus do céu, o Senhor está cobrando o sangue deles das minhas mãos. Não sabia nem o que eu tava falando. E eu sempre ficava pensando, o que acontece com aqueles que a gente não avisou? O que acontece? Como que vai ser? Eles vão todos para o inferno por culpa nossa?
E eu ficava muito desesperada, e eu ainda fico, porque a minha missão é ir anunciar o evangelho da graça. Mas se eu não conseguir chegar lá, né, lá na Papua Nova Guiné, que é um país, eu oro muito por eles, para que pelo menos o evangelho eterno chegue. Então, como que funciona o evangelho eterno? Vamos lá para Eclesiastes 3:11. A gente já viu que o evangelho eterno é aquele que anuncia o Senhor criador de todas as coisas. Pronto. Vamos para Eclesiastes 3:11. Diz, né, um homem sábio que escreveu Eclesiastes, diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. É aqui continua falando, né? Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, porque está aqui dentro do contexto desse texto. Mas, né, traz aqui essa informação importantíssima. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, não importa onde nasceu, o que aprendeu, o que ele ouviu falar, né? Ah, mas é ateu. Não. Dentro dele, a gente tem isso aqui, é uma certeza. O Senhor, para aqueles que não foram, né, não chegaram, não tiveram acesso ao Evangelho da Graça, a Jesus, né, o Senhor, Salvador, o que vai acontecer com eles? Eles serão julgados de acordo com o que o Senhor entregou para eles. Não vai ter ninguém com desculpa diante do Senhor. Então, olha, esses daqui, o que aconteceu? O Senhor pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, todo homem tem lá dentro dele uma bússola, um negócio assim, ó. Existe algo que é além dessa terra aqui. Existe algo além. Vai puxando para o Senhor, assim, ó. Existe o que é certo, o que é errado. Existe algo que é eterno. Existe alguém além daqui. Por que a gente tem tanta certeza? Porque é o que está falando. O Senhor é que pôs no coração do homem a eternidade. Ele fez isso como garantia dele mesmo. Então todo mundo sente um negócio dentro de si aqui no coração, uma coisa, não sei o que, uma emoção, um negócio que sabe que é o Senhor, que sabe que Ele existe. Eu quero ler também Provérbios 14, outro texto aqui que vai nos falar um pouco mais sobre o Evangelho Eterno, que não tem a ver com isso que a gente fala de graça, de reino, né? Mas existe, tá na Bíblia, tá aqui escrito, Evangelho Eterno. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Então, é possível que a pessoa ela nunca ouviu falar de Jesus. Ela nasceu lá na tribo, no meio deixa eu ver um país aí, no meio das Ilhas Maurício, dos Seychelles, lá longe, lá perto da Micronésia, da Polinésia Francesa, vai. Nasceu lá, nunca ouviu falar de Jesus, nasceu lá há muitos anos, não tinha internet, nunca ouviu falar de Jesus, mas ela sabe que existe alguém que criou aquilo. Esses dias eu tava vendo um documentário na Austrália, falando, né, do pessoal, acho que é aborígenes que fala, né, aborígenes, que moravam lá há muitos anos, e eles têm lá aquela montanha vermelha bem bonita, né, lá na Austrália, não lembro o nome daquele, e eles falam que aquilo ali é um deus que virou uma montanha. Então alguém chegou e contou para eles, existe um deus, olha, aquele ali é o deus de vocês, aquele ali que virou aquela montanha, mas eles
né, tem uma ideia, um pensamento de que existe um criador. Claro que eles erraram de criador, né? Mas eu tô dizendo a vocês que eles pensam que existe um criador. Por que isso? Por quê? Alguns usam os antepassados, outros vão falar que são espíritos antigos, porque existe dentro do homem a eternidade que o Senhor, o próprio Deus, colocou dentro deles. Atos, versículo 17, também vai falar um pouco mais sobre esse evangelho eterno que o Senhor fez. Atos 17, 24. O apóstolo Paulo, ele chega na Grécia. E quando ele chega lá, ele vê uma estátua muito grande. E aí, lá na estátua, ele fala... o nome da estátua está escrito assim, ó. Ao Deus desconhecido. Então, lá no versículo 22, o Paulo se levanta. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago, né? Eu acho que devia ser onde o pessoal Aristóteles, sei lá, esses caras filósofos, né? Na Grécia eles tinham isso, se reuniam para discutir coisas, né? Para filosofar e tal. E o Paulo chega lá. Aí ele chega lá para anunciar o evangelho, né? Da graça, que é o que ele fala. Então ele chega lá, se levanta lá na reunião e fala: atenienses, lá em Atenas, gente, olha que legal. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então eles eram religiosos, ou seja, sabe que tem uma coisa ali eterna, né? Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar. Não foi uma estátua, não, foi um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Então, isso aqui é o evangelho eterno. É assim, ó, eu adoro alguém, eu não sei quem é. É um Deus desconhecido. Então, o povo da Grécia, eles tinham vários deuses. Você vê Atenas, né? Existe até hoje nos filmes lá, tudo um monte de tipo de deus e deusas, muitas deusas, mas tinha lá um altar escrito assim, ó: esse aqui é para o Deus desconhecido. Aí o Paulo chega: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então Paulo fala assim: vocês já adoram, eu já tô vendo que vocês adoram um Deus que é desconhecido. Eu vou anunciar para vocês quem é. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Então você vê que é o mesmo evangelho aqui pregado pelos anjos. É aquele temor que tem dentro da pessoa a Deus, ao Deus criador que fez tudo. Então Paulo fala: Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele está falando aqui, não adianta vocês ficarem fazendo esse tanto de templo para um Deus, para outro Deus. O Deus que fez os céus e a terra, ele não habita em nenhum santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Olha, Paulo tá indo certinho aqui, ó. Você vê que até então ele não tá falando nada de Jesus. Ele não falou assim: esse Deus enviou seu filho. Ele tá aqui só no evangelho eterno, só no Deus criador. Então ele tá explicando certinho aqui, ó. Esse Deus dá vida, dá fôlego para vocês, porque é inquestionável. Sabe, não tem como alguém não querer falar: eu não acredito. Eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus. Você não quer acreditar nisso? Mas como é que você explica então a sua vida, o seu fôlego? Que você está vivo, você nasceu. É de onde? Vamos continuar aqui a leitura. De um só fez ele todos os povos, né, que foi do Adão, depois ele começou com Noé, para que povoassem toda a terra.
tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Eu fico pensando, eu nasci, aqui em São Paulo, no Brasil, no dia do meu aniversário, dia 5 de maio de 90, nasci em 90, porque Deus determinou que eu nascesse aqui. E assim Ele fez com todos. Versículo 27, olha que lindo isso aqui, ó. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando. O que é tateando? O que é o tato? A pessoa quando ela tá brincando de cobra cega, ou mesmo uma pessoa que não enxerga, um cego, ele vai assim, ó, tateando, colocando a mão, tentando sentir. Tateando, pudessem encontrá-lo. Então o objetivo do Senhor, Ele fez a pessoa nascer, fez o mundo com bastante espaço, com tempo, determinou tudo para que os homens buscassem Ele e talvez tateando ali, ó, pudessem encontrá-lo. Então Deus fez o mundo de maneira que os homens pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Onde está Deus? As pessoas perguntam isso. Onde está Deus? Ele não está longe. Olha para o mundo. Olha para a criação. Olha para tudo que Ele fez. Aí você vai encontrar. Embora Ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É tudo nele. Ele é o Deus Criador. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Olha que legal, o Paulo lia até as poesias deles e fala, então, vocês mesmos já falaram que somos descendência dele? Tá certo, nós somos mesmo. Esse aqui é o Evangelho Eterno. Por que os anjos estão pregando o Evangelho Eterno aqui em Apocalipse? Porque todo mundo foi preso ou foi morto. Nesse final aqui não tem mais gente pregando, As 2 testemunhas morreram, já foi, os 144 mil, a maioria também já foi, tudo. Então, os anjos, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Então, nessa época aqui, os anjos estão indo lá falando, temam ao Deus Criador que fez o céu, a terra e o mar, tudo que existe. Temam a Ele porque o juízo dele está chegando. Adorem a Deus, temam a Deus. Romanos 1 também vai falar do Evangelho Eterno. Só que assim, gente, por que a gente não conhece? Porque não está escrito que esse é o Evangelho Eterno. Só aparece essa palavra, Evangelho Eterno, lá em Apocalipse 14. Na Bíblia não mostra isso, mas mostra que o Senhor fala. Romanos 1, a partir do versículo 18. Maravilhoso também esse texto aqui do Evangelho Eterno, explica muito bem. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus é revelada. Vou ler bem devagar. Pois o que de Deus se pode conhecer, Porque tem coisa que não dá nem pra gente conhecer, porque é muito grande, mas o que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A ira de Deus é revelada nos céus, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, olha só, criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Então não é a cara de Deus,
aparência de Deus, mas os atributos invisíveis, coisas que a gente sabe que ele tem, mas nunca vimos, mas são atributos invisíveis. Então, olha, desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Gente, esse versículo aqui, ele é tão claro, ele está falando assim, ó. Vou ler de trás para frente, ó. Por meio das coisas criadas, tá? Por meio das coisas criadas, ou seja, o que foi criado pelo Senhor? O céu, a terra, o mar, tudo que existe, todos os animais, tudo. Por meio das coisas criadas, pode ser compreendido claramente e vistos a natureza divina de Deus, o seu eterno poder e seus atributos invisíveis desde a criação. Então, a criação mostra o eterno poder de Deus. A criação mostra a natureza divina, algo divino. Você sabe, gente, quem aqui, eu sei que você já fez isso. Eu amo assistir o pôr do sol. É uma coisa, eu não sei. Tem gente que é muito, muito fã. Eu sempre que eu posso. No outono e inverno, então, que fica aquele céu meio roxo, pink. Cada dia um tom diferente. Eu amo aquilo ali. Gente, você não precisa ser crente para ficar feliz vendo aquilo. Né? Você vê e você acha bonito, você sente assim, ó. Meu Deus. Dá aquela sensação de algo divino. Não dá? Eu sei que dá, porque todo mundo fala isso. Né? Uma vez eu fui no Rio de Janeiro, lá no Arpoador, né, que o pessoal fala Arpoador, é uma pedra lá, se senta lá e dá pra ver o mar, muito bonito, né, aquela praia ali e tal, de um lado é Copacabana, do outro lado é Ipanema, aí você olha lá, tem um morro, o sol se põe, é muito bonito. Aí sabe o que o pessoal faz? Eu já fui lá algumas vezes. Aí você senta lá pra assistir o pôr do sol. Aí todo mundo tá lá olhando o sol e tal. É que é assim, é do lado direito. Aí você olha tal. Aí você olha a última luzinha do sol quando baixa assim. Sabe o que o pessoal faz? Aplaude. Todo mundo. É engraçado, eu lembrei disso. O pessoal aplaude. Aplaude o quê? Aquele show que foi dado pela natureza. Pela mãe natureza, né? O pessoal não quer reconhecer. Mas se você viu aquilo, você sentiu como é bonito, você pôde contemplar aquela beleza com os seus olhos. O que é aquilo? Aquilo é um atributo invisível de Deus. Aquilo você consegue ver que Deus é criativo, que Deus é bonito, que Ele faz coisas lindas, que aquilo ali é impressionante, que aquilo é grande. Você consegue ver, poxa, se aquilo é assim, quem criou aquilo também deve ser. Então é um atributo invisível de Deus que você chega a essa conclusão. Deus criou esse pôr do sol aqui, foi Ele que fez agora. Nossa, então essas palmas deveriam ser para Ele. Não para o sol, porque ele foi criado por alguém. Então, olha, aqui está falando, olha a continuação desse texto. Sendo compreendido por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha, essa é uma palavra que também é muito dura para mim, de verdade, falar isso, ler isso. Indesculpáveis. Ah, mas eu não ouvi falar de Jesus. A sua igreja não foi lá falar para mim. Nós sofreremos prejuízo disso, irmãos. Um dia a gente vai falar mais sobre o julgamento, como que vai ser as nossas recompensas, né? O julgamento da igreja. Mas nós sofreremos o prejuízo de não termos ido até os confins da terra.
Mas os homens que tiveram a oportunidade de ver a criação serão indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então a pessoa vê aquilo, como eu disse, eu presenciei isso, né? Aplaude o sol que se pôs, mas não consegue adorar a Deus, reconhecer, temer o Deus Criador, não consegue falar obrigada, Deus, que lindo. Não, olha só, não glorifica a Deus, conhece porque o atributo invisível de Deus está ali sendo visto na coisa criada, né? Mas não quer reconhecer. Você vê lá a plantinha, você planta a sementinha na terra, do nada, planta, joga a aguinha lá, ou não joga água, o Senhor manda a chuva. Depois de um tempo o negócio cresce lindo, perfeito, maravilhoso, dá fruta, você come a fruta, né? E vai chegar diante de Deus e falar, então, eu não te conhecia. O Senhor vai falar, você não viu que eu te dei comida? Você não viu que eu fiz lindo, doce, gostoso, um doce ali, ó, manga, maçã, abacaxi, não sei que fruta você gosta, tô pensando aqui em algumas comidas. Você não viu que tinha sol, que tinha estações do ano para poder te ajudar na sua plantação? Esse é o evangelho eterno. De maneira que os homens diante do Senhor serão indesculpáveis. Queridos, depois que eu aprendi sobre isso, né, sobre o evangelho eterno, eu fiquei tão feliz, tão encantada, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir chegar nos confins da terra, né? E eu não sei, eu queria muito chegar. Eu tô me dispondo todos os dias, eu falo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, se o Senhor quiser me levar, me leva. Mas se eu não chegar lá, eu vou orar para que essa pessoa tenha a oportunidade de conhecer Jesus, nem que seja pela internet. Um pedaço de papel da Bíblia que vai chegar lá para ele. Mas se ainda assim ele não conseguir, eu oro para que pelo Evangelho eterno ele consiga encontrar o Senhor pela sua criação. Gente, nós temos na Bíblia o Jó. O Jó é assim, ele foi um dos homens mais antigos, né, da Bíblia. Ele viveu mais ou menos na época, talvez antes até de que Abraão. E ele morava distante, né, do que nós conhecemos. Ele morava onde hoje é o Omã, um país ali do Oriente Médio. E eu não sei como o evangelho chegou para eles. Tanto que os 3 reis magos muito provavelmente vieram daquela região. Não sou arqueóloga, não, nem historiadora, mas é o que eu soube. Então já tô contando para vocês. E o Jó, você pode ler lá. Ele teme a Deus, ele ama a Deus, ele ora pelos seus filhos, mas em nenhum momento ele fala da promessa do filho de Deus. É tudo do evangelho eterno. Ele fala de Deus, ele fala de mineração, ele fala de pôr do sol, ele fala de plantação, das estrelas, do mar, do monstro do mar, dos peixes. Ele fala da criação. Ele conhece o Senhor pela criação. Tudo pela criação. Esse é o evangelho eterno. Tem mais um texto aqui que eu queria achar para vocês. Ai, deixa eu ver se eu acho, meu Deus do céu. Eu e a minha mania de lembrar o texto na hora e não ter anotado antes. Achei. Efésios 1, versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas,
celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa... Como é que a gente entra no céu? Vamos voltar um pouquinho aqui. Como é que a gente entra no céu? É só por Jesus. É só pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Todo mundo que foi alcançado pelo evangelho do reino, lá no Antigo Testamento e todos os outros, quando Jesus veio, ele falou assim, está consumado. Ali ele falou assim, vocês criam em mim que eu viria? Eu vim, pronto, vocês estão salvos. Entendeu? Cheguei. Então, aquele homem que viveu lá na época do Moisés, que levava o cordeirinho lá para matar e perdoar-lhe os pecados, ele estava fazendo aquilo simbolicamente crendo que um dia viria um Redentor. E veio. Então, Jesus fala, vocês estão salvos. Agora é o da graça. Vocês creem em mim? Vocês estão salvos também. E o evangelho eterno, como que faz? A pessoa creu em Deus, ali a graça alcança ele também. A graça alcança aquela pessoa. Eu conheço um pastor que ele visita ainda, né, há alguns anos, já um país onde não se pode ficar pregando Jesus. Então, ele prega o evangelho eterno. E ele falou assim, olha, a gente já tem um grupo ali de mais de 200 pessoas salvos. Ele fala, salvos, tudo pelo evangelho eterno. Porque a partir do momento que a pessoa crê em Deus, no Deus Criador, esse Deus Criador tem um filho e o filho já morreu por ele. Então, ele está salvo. Gente, vocês estão entendendo a importância do evangelho eterno, de entender o que é o evangelho eterno? Porque agora você pode orar e falar, Senhor, eu gostaria de chegar lá, eu quero muito chegar lá, mas se eu não chegar, eu faço essa oração às vezes, eu falo, Senhor, agora, em algum lugar do mundo, alguém está sentado na frente da praia, está olhando as ondas, está sentindo algo divino, porque é lindo. O som das ondas, ele tá meio refletindo na vida. Talvez ele brigou com a mãe dele, ele brigou com a namorada e foi lá para a beirada do mar para pensar na vida. Ao olhar o mar, Pai, que ali ele te encontre, que ele olhe e fale, nossa, quem fez isso? O Deus Criador. E encontre o Senhor. E aí ele vai crer, ele vai começar a temer a Deus. E aquela bússola dentro dele, que é a eternidade que o Senhor colocou dentro dele, vai começar a direcionar ele para buscar o Senhor. Buscar, até encontrar. Vai encontrar. O meu pai, ele conta uma historinha. Nossa, quando eu era criança, meu pai contava várias historinhas, eu gosto, porque a gente decora. E ele contava uma história de um cara, eu ouvi falar que tem uma história parecida que é verídica, mas essa história que eu vou contar agora é meu pai que contava. E ele era ateu e ele queria provar que Deus não existe, que esse negócio de Deus não é verdade. E ele falou assim, eu vou ter um filho e ninguém nunca vai pregar pro meu filho, ele nunca vai nem ouvir falar de Deus. Aí ele vai, tem o filho, não deixa o menino sair, né? Não deixa assistir televisão, não vai pra escola, nada. O menino cresce ali só naquele ambiente da família, né? Sem ter acesso, o menino nunca ouviu falar de Deus. Meu pai contava essa história. Aí, um dia, o menino perguntou pro pai dele, pai, o que é aquele negócio ali brilhante à noite, redondo, como que é o nome daquilo? O menino não é pra escola, né? Aí o pai falou, o nome daquilo, filho, é lua. Ai, que linda, né? A lua. Lua, manda um beijo para aquele que te criou. Olha como eu lembro dessa historinha. Aí o pai ficava, como assim? Como assim? Como assim que você tá falando? Não, ué. Alguém deve ter feito aquilo, é muito lindo. E assim, o evangelho eterno alcança a pessoa. Eu quero também aqui
ler, eu já vou finalizar, uma carta. O pastor José Rodrigues leu essa carta e eu fiquei ouvindo e pausando o vídeo para escrever para vocês, porque eu não sei de onde que tirou. É uma história verídica essa daqui, tá? De um soldado na Primeira Guerra Mundial, foi encontrado o corpo dele todo, né, acabado ali, estraçalhado por causa de bomba, estourou tal, e aí só os pedaços, aquela coisa bem horrível, né? Cena de guerra. E aí no bolso dele encontraram uma carta, que na verdade é uma oração. E aí eu vou ler aqui o que ele fala nessa carta. Não tem o nome dele, ele não assina a carta, ninguém sabe quem é, não foi reconhecido o corpo, mas ele escreve assim, ó: escuta, Deus, jamais falei contigo, hoje quero saudar-te, bom dia. Sabe, disseram que tu não existes e eu, tolo, acreditei que era verdade. Nunca havia reparado a tua obra. Ó, obra, olha aqui o Evangelho Eterno. Ontem à noite, da trincheira rasgada por granadas, vi o teu céu estrelado. E compreendi então que me enganaram. Não sei se apertarás a minha mão. Vou te explicar e hás de compreender. É engraçado. Nesse inferno hediondo, achei a luz para enxergar teu rosto. Gente, olha esse soldado aqui descobrindo. Ó, ele tá tateando. Ele tá buscando, ele tá achando alguma coisa aqui, ó. Nesse inferno, eu achei a luz para enxergar teu rosto. Dito isso, já não tenho muita coisa para te contar. Tenho muito prazer em conhecer-te. Gente, olha, isso aqui é a graça, isso aqui é a salvação pelo Evangelho Eterno. Ele já creu ali, ele já conheceu, já virou conhecido. E já tem prazer, algo dentro dele. Gente, confirma. A pessoa creu em Deus, ele vai e confirma. Dentro dele, ele já tá assim, ó. Eu tenho prazer. Nunca falou com Deus antes. Mas ele já tá. Eu tenho prazer. Faremos um ataque à meia-noite. Não sinto medo. Deus, sei que velas. Ah, é o Clarim, meu Deus. É o Clarim, bom Deus, que eu acho que ele estava vendo alguém vindo chamar, né? Devo ir-me agora. Gostei de ti. O que ele estava sentindo ali para falar isso? Gostei de ti. Vou ter saudade. Quero dizer, será cruenta a luta, bem o sabes. E essa noite pode ser que eu vá bater a sua porta. Então ele era um soldado, tá falando isso. Vou sentir saudade. Peraí, pode ser que hoje seja meu último dia e aí eu vou lá bater na sua porta. Muito amigos não somos, é verdade. Mas, Senhor, estou chorando. Vês, Deus, penso que já não sou tão mal. Gente, em um segundo aqui, ó, ele já sabe que foi perdoado. Olha, gente, essa carta aqui eu já acho que eu já li umas vezes já, porque, bem, Deus, tenho que ir. Sorte é coisa bem rara. Eu juro, porém, que já não receio a morte. Olha, isso esse aqui é o retrato
de alguém que foi salvo porque olhou uma estrela, porque contemplou uma obra de Deus. Então, eu acho que vocês conseguiram compreender o que é o Evangelho Eterno e por que nessa fase, né, da grande tribulação, os anjos vão pregar o Evangelho que eles conhecem, que é do Deus Criador. E eu acho importante vocês saberem que todos os homens diante do Senhor serão indesculpáveis, né? Não vai ter desculpa de falar, ninguém me falou. Ninguém me falou do Evangelho do Reino, da graça, Jesus. Mas todo mundo que já viu uma flor, que já viu um trovão, né? Que dá aquele temor dentro do coração, assim, aquele medo. Todo mundo que já viu um pôr do sol, que já pescou, que já comeu, que respira, que já amou alguém, que Deus é o amor. Se você consegue amar alguém, você não tem como dizer que não sabe o que é Deus. Se você já foi amado por alguém, você foi concebido pelo seu pai, pela sua mãe. Gente, não tem como. Deus está em tudo. Tudo que de Deus é possível conhecer está manifesto na sua criação. Seu eterno poder, sua natureza divina e os atributos invisíveis de Deus. Certo? Então, esse é o Evangelho Eterno.